Bom, vamos agora conversar com a doutora Daniela Matsumoto, vamos falar da saúde das crianças, né? A doutora Daniela, sempre que vem aqui, tem muita pergunta, sempre fica pergunta para ela responder, né, Daniela? Tudo Oi, bom? Rosi, eu tô vindo cada vez mais próximo, né? Graças a Deus, né? Porque antes ela vinha tão espaçada e as mamães ficavam assim, cadê a doutora Daniela? Cadê a doutora Daniela? Mas lá no consultório também, eles ficam, quando você vai não ver mais? Eu falo, mas é que eu tenho que ficar aqui. Coisa boa, né, Daniela? Só que a gente tem duas perguntinhas que vieram pelo Face. Vamos lá para a primeira pergunta? Vamos colocar a primeira pergunta para a Daniela responder? Olha lá, a Aline, tá? Ela tem um bebê de 1 mês e esse bebê mama o dia todo. É porque ele não se sustenta só com o leite dela? Não, eu até... É a Aline, tá? E a mãe dela é a Rita. Um beijão para elas. Oi, Aline. Eu até falo muito, eu friso muito isso no consultório. A criança, nos primeiros 6 meses de vida, mas principalmente nos primeiros 4 meses de vida, o seio materno ele é livre demanda. Então, tem bebê que vai querer mamar de hora em hora, porque a pessoa sai do hospital com aquela ideia de que o bebê precisa mamar de 3 em 3 horas. Por que faz isso no hospital? Para não deixar ter espaço pelo risco de hipoglicemia que eles podem fazer nas primeiras 48 a 72 horas de vida. Então, não é que a criança vai mamar de 3 em 3 horas, é que precisa, naquele período, que não passe de 3 horas para a criança não cair a glicemia, não passar fome. Mas o seio materno ele é livre demanda, não quer dizer que o leite dela não está sustentando. Tem mãe que tem medo, né, Dani? Ah, é porque meu bico estava rachado, ele está chorando, será que é fome? Será que meu leite é ralo? Sim, tem ocasiões específicas, às vezes a mãe está com uma mastite, às vezes a mãe está mesmo com a mama machucada, às vezes está com uma produção mais baixa que precisa tomar alguma providência, fazer alguma medicação, mas isso vai ser avaliado na consulta. Em relação ao bebê ficar o tempo todo no peito, na verdade a pessoa ela tem a sensação que o bebê está o tempo todo no peito e a criança ela não tem noção de que ela já saiu da barriga da mãe. Eu sempre brinco, eu falo, os primeiros 4 meses a criança ela não sabe que você e ela não são uma pessoa só. Então, ele vai mamar, às vezes, só para ficar perto dela. E, às vezes, não. Às vezes, ele está mamando porque ele está com fome mesmo o tempo todo. O estômago dele é muito pequeno. Então, o pouco de leite que entra, logo ele também já está evacuando. Tem aquele bebê que é igual pato, né? Ele mama e daqui a pouco já faz cocô. Então, sempre tem espaço e ele sempre está mamando. É muito importante nessa fase para o crescimento dele. Tem diferença de bebê menino, bebê menina? Se mama mais, se mama menos? Não. Se nasceu mais magrinho, se nasceu mais gordinho? Não tem nada a ver. Essas diferenças não tem? Não tem diferença nenhuma. Não. Bom, vamos lá para outra pergunta também pelo Face que chegou. Ó, a Maria Caroline, ela disse assim, é normal a criança ter muita dor de cabeça? A criança tem dor de cabeça, Daniela? Criança tem dor de cabeça. Agora, as causas dessa dor de cabeça precisam ser avaliadas, porque o que acontece? Tem a dor de cabeça tensional, que é aquela, brincou demais, cansou demais, E é simplesmente aquela dor de cabeça que a gente... dor de cabeça tensional. Igual a gente tem. Teve um dia mais cheio, cansou mais, acabou ficando com dor de cabeça. Mas tem aquelas dores de cabeça que pode ser por uma sinusite, tem dor de cabeça que pode ser por alguma causa neurológica. Então, assim, dor de cabeça em criança, assim como em adulto, as pessoas elas têm aquela ideia de que a criança não tem cefaleia. Eu também achava criança que não tinha. tem. Criança de 2 aninhos não tem cefaleia? Tem, ela não sabe te contar. Isso que eu falo, ela como só o não médico sabe vai te contar. saber Eu sempre brinco com a mãe e falo assim, se ele está muito chatinho, às vezes ele reclama, põe a mão, tudo, ele não vai te falar, eu tô com dor de cabeça. Às vezes ele põe um apelido naquilo. Tinha uma criança que chamava de boi, ele falava, eu tô com boi. E é dor de cabeça, assim, ele deixava bem claro que era dor de cabeça, assim, o jeito que ele descrevia o boi. Então, é prestar atenção mesmo. Eu sempre falo também, as mães, elas conhecem a criança. Né? Então, eu sempre levo em consideração porque em 99% das vezes a mãe vai estar certa no que ela está te falando. Tem pergunta, né? Não se identificaram, né? Mas olha só, obrigada pelas perguntas, né, Daniela? Diz que, assim, ela mandou assim, essa mamãe. Meu filho tem 6 anos e quando ele corre, que ele briga, que ele corre muito, ele fica muito gelado. E ele não está conseguindo correr tanto, é isso? Ele cansa muito. O que pode ser? Tem várias causas que pode ser simplesmente fisiológico, porque o metabolismo da criança é acelerado, então quando ele corre, ele brinca, ele pode gastar muita energia e fazer uma hipoglicemia, ele pode ter uma causa endócrina, pode ter uma causa pulmonar, a criança tem ele corre, não tem aquela resistência toda respiratória, ou até mesmo alguma causa cardiológica. Causas cardiológicas em criança, normalmente elas são descobertas nos 2 primeiros anos de vida. Já nos 2 primeiros anos? Normalmente nos 2 primeiros anos de vida, já, uma né? criança... Você já nasceu com com essa condição.
mas aí é importante estar passando com o seu pediatra para estar avaliando, né, fazendo exames para ver se existe alguma causa. Normalmente eu tentaria descartar a causa endócrino, pneumo e cardio, né, mas pode ter qualquer causa e pode simplesmente ser fisiológico, pode ser normal dele ali, que tem um metabolismo já um pouco mais acelerado. Tem outra perguntinha aqui, ainda falando da dor de cabeça. Se a criança na escola não consegue enxergar direito, problema de visão, se pode dar dor de cabeça também? Nos livros de semiologia dizem que não, mas a vida prática diz que sim. Tá? Então, assim, a criança ela tem alguma dificuldade para enxergar. Normalmente, quando a criança tem dificuldade para enxergar, ela vai manifestar mais como um déficit de aprendizado. Às vezes você acha, ele é hiperativo, ele tem déficit de atenção, e na verdade ele não está enxergando bem. Né? Pelos livros de semiologia, a visão não dá dor de cabeça, mas o dia a dia mostra que pode dar sim. Tem uma pergunta grande, tá? Aí você vai falando um ponto a mim. É a Sueli Nogueira, do bairro Herman, Conjunto Hermas. Obrigada, tá, minha linda? Ela disse que o filho dela tem hipertrofia de adenoide. Já operou ano passado. Era a doutora Ângela, né? A doutora Dani, ela vai responder pra gente. E a doutora Dani, ela vai responder pra nós. Ele tirou a amígdala e tirou e queimou a carne do nariz. Mas a minha continua. Ronca, a doutora Dani, ela vai responder pra nós. Ronca. E vive com o nariz trancado. E é criança, então a doutora Daniela vai responder para nós. Depende da idade dele, depende da idade que ele fez a cirurgia. Eu acho que eu até já comentei alguma vez aqui que as crianças, normalmente, os otorrinos deixam para fazer esse tipo de cirurgia depois dos 2 anos de idade, porque antes dos 2 anos a tendência dessa carne crescida, né, dessa adenoide, ela crescer de novo, é grande. Então, assim, às vezes ele operou e acabou formando novamente ali essa hipertrofia, porque são células do corpo e o nosso corpo tem uma tendência a querer se revitalizar. Ou pode ser que essa criança, apesar de ter tirado a amígdala, ter tirado a adenoide, ainda tem algum grau de sinusite mais importante, ou uma rinite que tranca o nariz, e mesmo assim ele acaba roncando, sendo um respirador oral. Crianças que nascem com alergia, a mãe, quando está amamentando, ela tem que tirar determinados alimentos dela também? Se, por exemplo, a criança é alérgica, o mais frequente que a gente tem é a proteína do leite, a proteína de soja, a proteína do ovo. Essa criança ela vai manifestar, mesmo ela estando no seio materno, ela vai manifestar essa alergia. Então, se a mãe, por exemplo, a criança tem alergia à clara de ovo, e a mãe come omelete com muita frequência, ela vai ter que parar de comer. Ela vai ter que parar de comer porque vai começar a manifestar essa alergia na criança. Normalmente você vai ver a criança com alergia, não tem alguns testes muito específicos nessa idade, também abaixo de 2 anos, então você vai fazendo por experiência. Você vê, o que você está comendo com muita frequência. Às vezes, a primeira coisa que a gente tira é o leite de vaca. Então, a mãe para de tomar leite de vaca. Se a alergia melhorou, era do leite de vaca. Não melhorou, vamos tentando tirar outras coisas. Nosso tempo acabou, passa rápido. Né? Doutora Daniela volta, doutora Daniela volta, né, Daniela? Você volta logo, né? Obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, agradeço o convite e mandar um beijo para a galera toda. E agora hoje eu não vou citar nome, porque até na rua estão gritando, manda beijo para mim. Então, assim... Beijo, Daniela, e beijo meu também, tá, gente? Ela volta, tá? Bom, que a nossa semana seja muito abençoada. Nós estamos indo embora e amanhã a gente volta, se Deus nos permitir, tá? Uma ótima segunda-feira para todo mundo e até amanhã. Sempre só...